Fala galera, está começando mais um podcast ATB Esportes, nessa nossa nova temporada, seguindo com esse nosso novo formato que começou aqui em 2022 de vídeo, onde agora você pode, além de nos ouvir, também nos assistir na sua plataforma favorita de podcasts, e sempre trazendo convidados especiais e, claro, com aquela resenha que só a gente tem. Aqui comigo está o nosso co-host e gerente de marketing da ATB Esportes, Bruno Martinelli. Tudo certo, Bruno? Fala, Alexander, beleza? Mais um podcast, começando o ano já tivemos alguns, esse é mais um do nosso podcast nesse começo de ano. E já adianto que esse é um podcast que eu queria fazer faz tempo, queria ouvir esse homem faz tempo, esse cara tem história no futebol, tem história nesse mercado nosso aí. Sem dar muito spoiler, vou passar a bola para você apresentar o nosso craque de hoje aí. Então, só complementando como o Bruno disse, hoje nós vamos receber o Elbert Ferreira, ele que é líder de esportes marketing da Puma, né? Esse que vai ser o nosso tema do programa de hoje, que é patrocínio esportivo para atletas. A Puma, que é uma empresa... Eu não preciso apresentar a Puma, né? Eu acho que a marca em si a marca já fala por si própria, com grandes nomes. A gente pode trazer um aqui até da casa, que é o goleiro Everton, um atleta de Copa do Mundo, multicampeão pelo Palmeiras. Mas, enfim, isso eu vou deixar para o nosso convidado falar, que é o Herbert. Tudo certo, Herbert? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. A gente já vinha tentando marcar essa data, né, Bruno? Há muito tempo, cara. Ele teve o ano passado, fim do ano passado foi muito complicado por conta da Copa e depois já emendei com os dias de folga que eu estava precisando e aí acabou Merecidos. Mas tá bom, estamos aqui. Vamos embora. Prazer estar com vocês, viu? Prazer é nosso, Albert. E então, Herbert, Bruno, na nossa resenha pré-gravação e depois também com você mesmo, você comentou que está há muito tempo no mercado. Já são quanto tempo ele de atuação? O que faz um líder de esportes marketing de uma marca tão grande como a Puma? Cara, eu estou no mercado, assim, nem sempre trabalhei só com marca, né? Uhum. A marca entrou no meio da minha carreira aí eu tô com eles até hoje, mas assim, eu comecei a minha carreira no São Caetano, né? E isso foi em meados dos anos 2000, já faz um tempinho já. Tanto que a barba já está até branca. E lá eu comecei como supervisor de futebol, né? E eu tive um grande mentor dentro do São Caetano, que foi o Carlos Eike Batista, o Carlinho japonês, famoso Carlinho japonês. E fiquei no São Caetano até 2005, mais ou menos. Depois que eu saí do São Caetano, a gente tinha ajudado a colocar a marca Wilson no São Caetano. Tanto que o São Caetano foi campeão paulista em 2003 com a marca Wilson. Uhum. E aí, de lá eu saí e fui para o Wilson. Recebi um convite da presidente da companhia, que era uma espanhola chamada Nora Valejos, na época. E fiquei no Wilson de 2006 até comecinho de 2010, meio de 2010, mais ou menos. E na Wilson tinha um vice-presidente comercial que chamava Pedro Zanoni, que hoje é CEO da Lacoste, na América Latina. Esse cara foi para Puma. E aí me levou para lá. E aí lá encontrei tantas pessoas, o João Diago, que trabalhou na Adidas, enfim. E a gente formou um grande time lá a partir de 2010, cara. Mas aí foi saindo um, saindo outro, saindo um, saindo outro. A partir de 2013 eu fiquei sozinho. Foi bom, agora que eu fiquei sozinho, é hora de dar minha cara no negócio, né? E aí já são 10 anos, cara. Na verdade, assim, basicamente, o nosso trabalho lá é identificar atletas, contratar e manter. Ponto. Essa tarefinha básica aí. Identificar, contratar e manter. Isso assim, relativamente simples, né? Se você tiver um target para mandar jogador de Série A, Série B, Série C e qualquer série da Europa, é relativamente simples. Agora, quando os caras falam assim, você precisa acertar aqui Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Juventus às vezes, Liverpool e agora o PSG. Então são 7 clubes aí que você tem que enfiar os jogadores. Aí complica. Né? Aí complica porque jogador para esses clubes, o cara tem que ser muito diferenciado. Né? Com certeza. Desde o goleiro até o camisa 11, o cara tem que ser diferenciado. Senão não joga nesses clubes mais. Esquece. Ninguém chega lá mais por acaso. Sim.
Então, essa é a nossa vida aqui. Identificar, contratar e manter. Essa parte E de esse olho identificar, para assim, identificar, hein, Albert? é, Esse olho para identificar, ele deve ser bom desde a época do São Caetano, né? Porque a gente está falando de São Ah, Caetano, cara, a gente está falando da melhor época do São Caetano na história e um dos melhores times, assim, de São Paulo e do Brasil nesse período, né? o São Caetano, cara, vou falar um pouquinho do São Caetano. O São Caetano não chegou onde chegou por acaso. Lá tinha muita gente boa trabalhando, né? Na época eu tinha 20 e poucos anos, 28 anos, e assim, eu enxergava muito preto e branco lá, cara. Hoje, de vez em quando, eu enxergo colorido, sabe? Mas eu enxergava preto e branco, eu não sabia nada de futebol quando eu cheguei lá. Nunca tinha trabalhado com futebol, nunca tinha jogado, enfim. Então, assim, foi uma experiência incrível, cara. Aprendi pra caramba lá, mas lá tinha muita gente boa trabalhando, cara. Desde a comissão técnica até a diretoria, né? Não foi por acaso que o clube chegou, né? Então, ali eu comecei a entender a importância de você ter pessoas que conheçam o meio para você literalmente sugar. Sim. Então, foi uma fase importante da minha vida, cara. Eu pensei que eu não ia durar 2 meses na bola. Eu falei, vou durar nada aqui, não esquece. Os caras, cheguei no São Caetano, na hora que os caras começaram a falar Série A1, Série A2, A3, na época ainda tinha B1, B2 e B3. Sim. Porra, é essa, cara? Que B1, B2, B3, que negócio é esse, cara? Puta, fudeu. E na época não tinha internet. Hoje você pega o telefone e sabe tudo, né, cara? Você vai no Google hoje e você não desconhece um assunto, qualquer assunto ele te ensina. Na época não tinha isso, não, cara. E aí eu falei, puta, ferrou, cara. Os caras não vão me aguentar aqui o período de experiência. E é engraçado, né? Porque eu sou de São Paulo, sou de São Bernardo, inclusive. Sim. E recentemente nós fizemos uma entrevista com o Igor, que está no Criciúma, tá no Ceará, estava no Criciúma. E aí, o Alexandre é do Rio Grande do Sul, então talvez não tenha essa noção. Mas falar de A2, falar de Bezinha, são campeonatos e mundos totalmente diferentes. Eu estou falando disso hoje. Isso há 20 anos atrás, imagina uma A2 há 20 anos atrás. Cara, era algo totalmente surreal, né? E aí eu dei sorte, cara, de pegar o time numa fase boa, né? Porque eu fiquei lá quase 4 anos, quase 5 anos. Quase 4 anos e pouquinho. E numa fase boa do time, né, cara? E aí eu consegui montar todo o meu network, que tem muita gente que eu uso até hoje, cara. Imagino. Que eu tenho contato até hoje, que a gente tem um relacionamento, que bota as coisas para andar até hoje, daquela época. Então, assim, dei sorte. Porque é difícil, cara. Não é fácil entrar no futebol, não. Ainda mais para quem nunca jogou, para quem não tem pai que. Não tem padrinho, né? Não tem padrinho, exatamente, cara. Pô, foi um negócio assim. Eu trabalhava na Vivo, que antigamente chamava Telesp celular, tinha um plano de carreira lá dentro. Eu larguei tudo, cara, larguei tudo. Com 27 para 28 anos, pô, não tem um sabiá para dar água para beber, meu. Eu não arriscar agora, eu vou arriscar quando, né? Pô, ainda bem que eu tive essa percepção, né? E aí fui, cara, deu certo, deu certo. Por que eu falo deu certo? Não, independente da questão financeira, independente do que você conquista, independente do que você vive, deu certo porque é um prazer trabalhar com futebol. Quando você Sim. chega nesse nível de trabalhar com prazer, eu acho que aí é o sinônimo de sucesso, porque para mim hoje trabalhar não pesa, cara. Sim. Entendeu? A minha vida, é isso. Então, isso para mim é bem gratificante, cara. Eu acho que é um dos sinônimos de sucesso, é você trabalhar bem leve, trabalhar com aquilo que você ama, né, que você gosta. Claro. Porque você vai dentro, você estuda, você se aprimora, você quer fazer sempre mais, entendeu? Então, esse é o sucesso, né? Esse é um dos significados de sucesso. E eu acho, Albert, que é até engraçado ouvir você falando, esse prazer que você tem em trabalhar, ele reflete em uma situação que acho que você já deve ter ouvido muito isso, mas eu converso com jogador, com concorrente, com empresário, com dirigente, e todos te conhecem, e todos te elogiam, e todos têm um respeito muito grande por você. Tanto que, assim, não existe Puma sem Albert para muita gente. Não existe Então, essa separação. Existe um respeito do mercado muito grande por você como profissional. isso é importante, né, cara? Porque você tramita em todos os lugares. Eu não tenho, assim,
a dificuldade de conversar nem com X, nem com Y, nem com Z. Então, assim, é um negócio assim, bem legal mesmo. Essa questão dos concorrentes é um bom sinal. Eu já ouvi isso de outras pessoas, falam, pô, a concorrência te elogia pra caramba. É porque eu sempre respeitei os caras, meu. Na hora que o pau tora, disputando um jogador, meu, aí esquece, é cada um por si. É um prato de comida, né? Prato de comida, exatamente. Mas acabou isso, meu. Outro dia eu estava até relatando uma situação que aconteceu no CT do Palmeiras. Tem um menino que trabalha na Adidas chamado Renan. Gente boa pra caramba, cara. E toda vez que eu vou, encontro ele dentro do CT. Os caras, pô, o Renan tá dentro. Não interessa, irmão, deixa o cara aí. Rapaz, final das contas, é quem enxergar primeiro e quem der o bote primeiro. Se ele tiver aqui ou tiver na arquibancada, ele tá vendo o jogo do mesmo jeito. Então, assim, não existe isso, cara. Esse eu acho que é o grande ponto, cara, que os caras falam, porra, o Elbert é um cara de gente boa, tá? Porque, meu, o mercado tem para todo mundo. Você entendeu? Os caras já me tomaram jogador pra caramba. Me tomaram por uma fragilidade que a gente tinha, cara. Sim. Você entendeu? Então, isso foi um sinal de alerta para nós. Não posso chegar e ficar, pô, vocês tomaram o jogador. E a Nike me tomava muito jogador também. Entendeu? Então, assim, era um sinal de fragilidade que a gente tinha que corrigir para seguir o rumo, senão não ia dar certo. Então, assim, você tem que encarar as dificuldades de uma outra maneira, né, cara? E não. Pô, eu posso estar trabalhando com os caras daqui 2 dias, 3 dias, uma semana, um ano, né? E aí o cara, porra, aquela vez que eu tive lá, você me olhou feio. Não existe isso, cara. Isso, pelo menos para mim, não existe. E eu não acho que restringir as pessoas define alguma coisa. Eu já fui barrado em muito CT, cara. Eu cheguei lá, pô, não, os caras da porra não podem entrar, não. Ah, porra, que besteira, cara. Mas se eu não entrar aqui, eu já tenho toda a informação, eu vou entrar aqui para ver o jogo, cara. Eu já tenho toda a informação de quem são os jogadores, quem é, quem não é, quem são os agentes, se eu estou perto, se eu estou longe do jogador. Entrar aqui é mero detalhe, cara. Entendeu? Então, assim, é óbvio, né? Todo mundo tem que ter o bom senso, né, cara? Você não abre uma porta dessa e o cara fica lá dentro do vestiário caçando. Puta, aí não dá, né, cara? Porque aí os caras vão cobrar, né? Ah, porra, meu, quem deixou esse cara entrar aqui? Ah, foi o El, porra, tá louco, tira o cara daqui. Então, assim, tudo com bom senso é possível ser feito. Então, eu acho que essa marca que você falou aí, principalmente dos concorrentes, e aí você pode ver, tem um post meu no Instagram, do dia que a gente foi campeão do mundo sub-17, lá no Gama. Foi a última Copa do Mundo sub-17 que teve, né? Vai ter uma agora em maio, depois teve pandemia e não teve mais. E nesse post eu agradeço até os concorrentes, cara. Eu tinha lá 7 jogadores. Todos foram vendidos, o Caio Jorge, Veron, Renier, Donelli, que está no Corinthians, Garcia, que está no Palmeiras. Pedrinho, Pedro Lucas. Pedro Lucas, que está no Grêmio. É o da nossa casa aqui. Agora foi para o Ceará, exatamente. Então, assim, tinha vários jogadores dentro daquele elenco, é uma coisa que nunca tinha acontecido na Puma, né? E eu achei que ali fosse o ápice. Eu falei, pô, daqui não passa mais, velho. 7 jogadores dentro da seleção dos caras e os principais atacantes não vai passar mais. Então, assim, e aí no post eu agradeço, agradeço até os meus concorrentes, porque sem eles a gente não ia ter uma referência de evolução. Perfeito. Ia fazendo e beleza, mas não ia ter puxa o outro, né? Exatamente. A concorrência é saudável, cara. As pessoas precisam se respeitar, né? É isso, exatamente. Albert, agora essa resenha é sempre muito boa, mas deixa eu fazer uma pergunta, assim, não sei até que ponto você pode abrir isso para gente. Qual o tamanho do mercado da Puma hoje no Brasil? Hoje ela é tanto na venda de chuteira quanto na questão de patrocínios, assim. Cara, os últimos números que eu tinha, isso é público, tá? Isso tá no balanço da Puma. A gente tinha, acho que 3,5% de share de mercado, e aí depois passou para 7%, hoje está em quase 8%. Sim. Ainda é um mercado muito grande a se desenvolver. Mas você está falando de chuteiro ou de todo? Não, tudo. Tá. Total. Ainda é um mercado muito grande para você desenvolver, mas você quase dobrou, né? Sim. Quase dobrou o share de mercado. Isso é importante, porque se você fala de uma companhia como a Centauro, por exemplo, que hoje deve ter pelo menos umas 500 portas abertas, se você fala assim, eu tinha 100 portas, hoje passa a ter 200. Então, assim, é uma movimentação gigante, né? Isso impacta diretamente no faturamento da companhia.
E número de atletas, você tem ideia de quantos atletas hoje vocês têm patrocinados Hoje eu tenho 78 no Brasil? no Brasil. E você está falando de base profissional ou só profissional? Base profissional. Caramba. A gente chegou a ter 125, acho, antes da pandemia. Aí, na pandemia, a gente precisou dar uma enxugada em tudo. Tudo. Imagino. E aí a gente continua enxugando, porque, no final das contas, a companhia sempre quer fazer mais com menos, né, cara? É uma briga eterna que eu tenho com os caras aqui, né? Vocês têm que investir mais para ter mais. Não, você está fazendo mais com pouco, então você vai continuar fazendo mais com pouco. Fala, não, mas aí de vez em quando a gente faz umas mágicas, né? Um milagre a gente não faz, cara. Então, assim, uma hora vai dar errado, né, cara? Sim. Aí a minha briga eterna com os caras aqui por verba, né? Porque a minha verba era. Cara, antes da pandemia, agora deve ser menos, mas antes da pandemia, minha verba era 5% da verba da Adidas. Ô, louco. Diferença, né? É muito grande. E mesmo assim colocaram 5 atletas na Copa do Mundo, né? Foi 5 na seleção brasileira? Foram 7. Na seleção brasileira, 7. Ou Ou seja, estava contando que ali, né, quando a gente foi campeão do mundo lá no Gama em 2019, eu olhava e falava assim, 7 jogadores dentro da seleção dos caras, isso nunca mais vai acontecer. A gente botou 7 no Catar, 3 anos depois. Um deles, o Neymar. É isso. Outro de 100 milhões, que é o Antony. E o Everton, o nosso Everton goleiro aí, que foi para lá com... A gente até renovou o contrato dele agora. Eu fiz um reconhecimento para ele. Falei, olha, se fosse uma empresa normal, não renovaria, mas por tudo que você fez, por onde até você chegou, eu vou renovar teu contrato mais um ciclo de Copa. Renovamos mais um ciclo de Copa com ele. Até por um reconhecimento, que é coisa que eu faço muito com os atletas aqui. Eu brigo pelos caras o tempo inteiro. Às vezes os caras da Puma falam assim, você trabalha para a Puma ou trabalha para os atletas? Não, trabalha para todo mundo. Trabalha para todo mundo. Vocês têm que ficar felizes, os atletas, os agentes, todo mundo tem que ficar feliz. Senão o negócio não é, né? Com certeza. Aí a gente botou 7 jogadores dentro da seleção dos caras, só que numa Copa do Mundo. Puta, aí... Só faltou uma coisa, a gente ser campeão do mundo. Faltou por muito pouco. Por muito pouco, não, né? Faltou bastante, velho. A gente parou nas partes. Faltou pouco contra a Croácia, né? Aí para ganhar é outro assunto, mas contra a Croácia, ali faltou pouco. Mas vamos ver, a gente vai voltar em 26, vamos ver o que a gente vai fazer em 26, quantos vão ter, né? Vamos ver. Será que dá para aumentar esse número ainda? Rapaz, eu acho que não. Imagino que tenha sido o maior número. Eu acho que sim, porque a gente tinha os 2 goleiros, o Ederson e o Everton, Thiago Silva, lateral esquerdo, o Alexandro, o Brenner e Neymar e Antony. São 7. Vamos ver. Eu acho que o Antony deve ir de novo. Neymar, acredito que vai mais um ciclo também. Thiago Silva, não sei, acho que não deve ir mais. Os 2 goleiros pode ser. Vamos ver. De repente, entra mais um aí do nada, aí vai saber, né? Mas tem alguns jogadores chegando, né? Tem o Claudinho que está no Zenit muito bem, que deve entrar nesse ciclo de Copa. Então, de repente, encaixa o futebol mais. ele é muito cíclico, não tem como, né? Hoje a gente está falando do Antony, amanhã o Antony é o Neymar. É a questão ali, a chavinha, a gente não tem noção. Às vezes o ciclo de Copa fala muito, cara. O futebol brasileiro é muito rico, cara. Você vê essa seleção sub-20 que foi campeã sul-americana aí jogando. Pô, ali tem o Vitor Roque, ali tem o Luiz Guilherme, ali tem o Estevão, que nem foi, né? Na verdade, mas é dessa seleção. O Endrick. Então, assim, cara, é muito jogador. Surge muito jogador aqui de 4 em 4 anos. Sim. Então, mas agora que nós estamos em dia de convocação também, né? Daqui a pouco a gente já pode ter mais ou menos uma base assim desse novo começo, né? Esse novo passo, questão do ciclo, como o Bruno disse. A gente vai ver muito possível muitos novos nomes hoje. Que a seleção vai ter que se renovar, é fato, né? A gente tem que renovar a zaga, tem que renovar as laterais, os volantes, né? O Fabinho, não sei se vai mais uma, o Casemiro pode ser que sim, aí tem Bruno Guimarães e os outros que estão chegando aí, André do Fluminense, esses caras que jogam pra caramba. Então, assim, a seleção vai se renovar. Eu acho que o ataque é o setor da seleção que menos vai se renovar porque tem um jogador novo. Sim, concordo. Né? Mas você vê,
é o que menos vai se renovar, mas aí você tem a opção de Vitor Roque, de Endrick, de Luiz Guilherme, de Estevão, e mais os que vão surgir daqui para 2 a 3 anos. Então, assim, é muito rico, cara. O futebol brasileiro é muito rico. Ainda é muito rico, né? Essa questão de renovação, tudo. Então, assim, é uma coisa. Vamos ver quantos a gente vai conseguir encaixar lá em 26. Vamos trabalhar, né, meu, para isso. E assim, tem um monte de gente ouvindo a gente, certeza que vai ter muito jogador assistindo a gente, e eles querem que eu faça a pergunta, e aí você responde como der. O que um atleta tem que fazer para encantar os olhos do Elbert e ganhar um patrocínio da Puma? Qual é o critério que vocês têm aí dentro? Ou existe um critério ou não tem? Cara, tem. Eu comecei a jogar bola, Albert, quero o patrocínio da Puma. O que eu faço, cara? Você precisa jogar em alto nível. Não tem segredo, cara. Não tem segredo. Tem posição, não tem idade, não tem isso. Não, hoje, assim, dentro de seleção brasileira, eu não distingo posição. Né? Então, pode ser goleiro, como é o Everton, o Ederson, lateral, zagueiro, não tem problema. Está dentro da seleção. É óbvio que o contrato do Antony é um. Não vou nem falar do Neymar, né? Porque o Neymar é um extraterrestre. Mas o contrato do Antony é um e o contrato de um goleiro é outro. Óbvio. Tá? O contrato de um lateral é outro. Você não consegue fazer a mesma coisa para todo mundo. Né? Até porque, no final do dia, dar a célulazinha azul na planilha do Excel. O jogador tem que se pagar, senão a companhia não existe. Né? Então, assim, não tem segredo. O cara tem que jogar. E o cara tem que estar em direção a esses clubes que a gente falou no começo aqui. E aí a gente tem uma série de avaliações, né, de percepções pessoais, né, e também quantitativas que você consegue medir. Mas eu acredito muito no futebol, no feeling, cara, no olho. Uhum. Se o olho brilha no jogador, cara, vai dentro. Né? Hoje a gente tem muita ferramenta de avaliação, né? Tem análise de desempenho, tem uma porra de coisa. Esses caras são importantes hoje no futebol para você tomar decisões, não para eles tomarem decisão por você. Né? Então, você vai ser auxiliado por aquilo, e aí, mas eu acredito muito no feeling, acredito muito no olho, né? Olhar e falar, puta, aquele jogador ali, caralho, vai dentro, né? Então, assim, não tem uma fórmula mágica, é simples e objetivo, o cara tem que jogar em alto nível. E cada vez mais, cara, porque cada vez mais as companhias estão apertando o crivo de avaliação. Antigamente, a Nike e a Adidas, ela jogava a tarrafa no mercado e o que viesse na rede, os caras aproveitavam. Hoje, eles estão mais seletivos. Eu aqui sempre fui seletivo, porque eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para jogar a tarrafa, cara. Eu tenho que dar o tiro de sniper. Eu tenho uma bala e tenho que acertar. Você entendeu? Os caras têm 50 balas no pente. Então, tá atirando. A hora que cai um, vai lá e pega. Exato. Então, assim, isso ensinou a companhia a ser bem assertiva, né? Eu falo quando ensinou a companhia porque tem uma equipe que trabalha comigo e esses caras precisam seguir a mesma filosofia, senão não dá certo. Senão o cara tá me passando informação aqui, eu tô recebendo informação errada e vou tomar decisão errada, né? Então, essa questão da avaliação, cara, é muito importante aqui para nós e a gente é muito seletivo nisso. Eu falo até para os caras, tem empresário que me liga faz 3, 4 anos, cara, nunca conseguiu encaixar um jogador aqui. E o cara fala, puta, meu, quando é que eu vou conseguir? Eu falei, não, vai ligando, meu, vamos falando, vai mostrando os seus jogadores, uma hora encaixa. Aqui é chato de pôr jogador, aqui não é fácil. Não é fácil porque não tem dinheiro. Então a gente precisa ser chato com a avaliação aqui pra caramba, para que aconteça alguma coisa de boa aqui dentro. Mas quando encaixa é aquilo do que você acabou de falar do Everton. Ele já está, se eu não me engano, com vocês há 5, 6 anos. O primeiro contrato dele acho que foi de 4, agora tem mais 4. Então, é o cara que, quando o atleta entra, ele fica, né? Não é aquela coisa que fica saindo e fica pingando. Cara, dificilmente a gente perde um atleta para o mercado hoje, né? Por quê? Primeiro que a gente acertou essa questão do dinheiro, né? Eu tenho poucos atletas e a hora que eu preciso dar uma pancada em um, eu vou dar uma pancada e não perco. Né? E depois porque deu tempo ao longo desses 10, 12 anos dos atletas mesmos provarem todo o mercado. Né? Sim. A questão de atendimento, a questão de fidelização, como é que a gente trata todo mundo, enfim. Então, assim, um atleta dificilmente quer sair daqui, cara. Dificilmente. Pode ser, sempre tem um ou outro que, não estou contente. E quando não está contente, pode ir embora. Pode ir embora, não tem problema.
Porque eu quero o cara aqui feliz. A gente tem que trabalhar para deixar todo mundo feliz. Se não tiver todo mundo feliz, cara, esquece, não adianta. O trabalho não vai... E eu imagino que você tem uma linha de atendimento que você sabe que se o cara está infeliz, você não vai conseguir entregar mais do que você entrega. Você sempre vai ao seu máximo. Então, às vezes é alguma questão pessoal mesmo. Às vezes o cara precisa provar um pouquinho de fora, né? Para entender. Fala, porra, meu, me ferrei. Já teve um monte de jogador, cara. Outro dia me ligou um, que eu não vou falar o nome, mas ligou um procurando a gente que tinha abandonado a gente há muito tempo atrás, cara. Abandonou para ir embora. Fala, porra, meu, eu quero voltar. Fala, puta, meu, agora... Infelizmente, aqui a gente tem limitação, cara. Não dá, né? Então, mas é uma marca que a gente tem no mercado hoje, que é o atendimento. O nosso principal ponto de diferenciação das concorrentes hoje é o atendimento. A relação que a gente tem com o pai, com mãe, com o jogador. Isso aí, cara, é uma coisa que, assim, eu posso falar abertamente aqui, que isso aí é trabalho, cara. Não tem jeito. Eu trabalho 18 horas por dia, cara. Você entendeu? Assim, você fica 18 horas por dia no escritório? Não. No escritório eu não fico nenhuma. Eu apareço no escritório 1, 2 vezes por semana e olhe lá. Você entendeu? Sim. Eu trabalho aqui, ó, no telefone, trabalho fazendo reunião o dia inteiro, encontrando os caras, encontrando o cara, mesmo que o cara fala assim para mim, meu, tem um jogador para tirar, eu já sei que o cara não tem nada para me trazer, mas eu atendo o cara, atendo todo mundo, velho. Todo mundo, sem exceção. É porque eu imagino que você já tem uma lista dos mapeados, né? A gente sabe, né, cara? Depois de muito tempo no mercado, você vai afinando a mira, né? Então, pô, quando liga um cara que te trouxe o Pedro, você fala, pô, esse cara vai ter alguma coisa aí, vamos lá. Mas quando não liga um cara que você nunca ouviu falar, meu, fala, pô, meu, o cara nunca teve no mercado, é um cara novo, não sei o quê, mas chegou até a gente? Chegou, então tem que atender. Atende o cara, nem que for para falar não pro cara. Nem que for para explicar a nossa estratégia pro cara. Você entendeu? Sim. Atende. Abre as portas do escritório, atende. E isso eu falo para todo mundo que trabalha comigo, cara. Se alguém me ligar e falar assim, eu mandei uma mensagem para um cara seu e o cara não respondeu, você está morto na minha mão. Tem que trabalhar, cara. Tem que trabalhar. E para fazer isso, Bruno, tem que gostar. Se não gostar, não faz, cara. Não faz. Nem fuder. Não faz, cara. Não é trabalho, é prazer, né? Exatamente. É isso aí. Os caras têm que trabalhar com prazer. Tem que estar feliz de estar ali, entendeu? Então, essa é a chave do negócio, não só para nós, cara. Isso é para qualquer profissão, né? Para ser um bom cirurgião, tem que amar a medicina, cara. Se não amar a medicina, tá morto. Exato. Perfeito. E, Albert, voltando, a gente falou de Neymar aí um pouquinho, eu quero entender um pouco, porque até estava conversando com o Alexander antes de você entrar, a contratação, digamos assim, do Neymar foi uma bomba, pelo menos assim, para o mercado, e eu quero entender o que o fator Neymar mudou para vocês, tanto na parte de números, venda e etc., quanto na questão de patrocínio. Porque eu acho que todo mundo, tanto o PSG, quando faz o movimento de tirar o Neymar do Barcelona, ele é visto com outros olhos. A Puma não precisava do Neymar, porque a Puma já é gigante, né? Já teve inúmeros nomes de jogadores, mas eu acho que para o mercado foi um baque. Tipo, nossa, o Neymar está indo para a Puma. Então, esse fator Neymar, o que ele representou? O que ele impactou no seu trabalho, por exemplo? Cara, quando você falou uma frase aí que você está errado, você falou assim, a Puma não precisava do Neymar. Como história, vai, digamos assim. Não, é relativo. Por exemplo, a Puma ia continuar existindo, né? Mas você pode continuar existindo andando a 10 por hora, ou você pode continuar existindo andando a 200 por hora. Você entendeu? Então, assim, a Puma precisava do Neymar e o Neymar precisava da Puma. Isso foi um casamento, cara. Então, vamos falar para os caras, o Neymar é um cara tão extraordinário, cara. Os dois. O Neymar pai e o Neymar filho. Neymar Júnior. Né? Que ele tinha que ter parado aqui, cara. Porque aqui era a companhia que ia dar o tratamento que ele precisava. Entendeu? Então, assim, a gente está muito feliz com ele. Foi uma virada de chave na companhia, né, cara? Você vê, o Neymar é tão grande, cara, que eu falo assim, foi uma virada de chave dentro da Puma. A Puma é uma empresa gigantesca, cara. Está presente em 128 países. Desde 1948, fabrica chuteira, né? Não é uma empresa que começou ontem, né? Tem 14, 15 mil funcionários no mundo. Então, assim, é uma empresa gigante, gigante. Faturamento, e isso é aberto, tá? Porque está em balanço, faturamento de
12 ponto alguma coisa bi de euro por ano. Então, assim, é uma empresa gigantesca, cara, com números estratosféricos. É um país. E o Neymar mudou a história da companhia. Caramba. Pode-se dizer isso. Eu falo isso com toda segurança. Entendeu? A Puma é uma antes do Neymar e outra depois dele. Neymar é fenômeno, fenômeno. O cara tem 50 e tantas marcas. Então, assim, um cara desse muda a história de qualquer companhia, não é só da Puma. Então ele impactou totalmente no seu dia a dia, assim, eu imagino na questão até da questão a do gente já patrocínio, vinha, você acha na que ficou até um verdade... pouco mais fácil? Oi? Na questão de patrocínio, obviamente que é aquilo, né? Não precisa. É a marca do Neymar, mas. Na verdade, assim, ó, a Puma veio se preparando para esse momento durante 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. Estou falando da Puma Brasil. Puma Brasil também, tá? Mas a Puma global, a Puma internacional, veio se preparando para ter um cara desse tamanho durante 12, 13 anos. Se você pega um cara desse sem a preparação necessária, é um tiro no pé, cara. Entendeu? Então, assim, o Neymar foi fechar a tampa do caixão e mandar o negócio andar. Entendeu? Então, assim, ele veio para selar o negócio e falar assim, ó, realmente, isso aqui vai andar agora e vai andar rápido. Mas já estava, a companhia estava preparada para ter um cara desse tamanho. Então, assim, e isso impacta muito, cara. Hoje em dia a molecada, eu vou no shopping, a molecada entra nas lojas e pede a chuteira do Neymar. Sim, Pede a imagino. chuteira da Puma, entendeu? Compra a camiseta da Puma, compra. Isso é uma bola de neve, né, cara? Isso é um trabalho feito de marketing que você vai desenvolver na companhia e é um negócio, assim, surpreendente, cara. Muito surpreendente. Eu não sei se assim, a gente está bem no comecinho da era digital ainda, né? Tá aprendendo a lidar com a era digital, com os assets, enfim, mas pô, o impacto que tem um cara desse com uma mídia social dele, você fala, pô, não é possível, cara. Não é possível. É um tiro de bazuca, né? Não é? Não, É um tiro de bazuca. é uma bomba atômica. Exato. Ele, de novo, ele muda a história de qualquer companhia. Os caras me ligam perguntando, meu, e aí, vale a pena botar dinheiro? Eu falo, irmão, vale a pena. Agora esteja preparado para pegar o cara, porque se você vende janela, vamos supor, o chiclete, e ele faz propaganda do teu chiclete, e você não tem para vender, o cara vai comprar o chiclete da concorrência. De raiva. O cara não, de raiva não, porque ele gera um desejo no cara de ter aquilo. Entendi. Se você não tiver para vender, ele vai comprar da concorrência, cara. Aí você está fazendo propaganda para a concorrência. Então você tem que ter uma capacidade muito grande, não só de marketing, de exposição, mas uma capacidade muito grande de logística, comercial, tudo isso para ter um cara. E é nesse sentido que eu falo que a Puma se preparou durante anos para ter um cara desse tamanho. Sim. O faturamento hoje é quase o dobro do que era há 4, 5 anos atrás. Caramba. Então, aí mostra um crescimento, né? Falou a questão de aqui do share aqui do Brasil e tal. A gente estava comentando com o Bruno também, porque essa semana, enfim, semana da nossa gravação, pelo menos, estourou aí a notícia do Haaland fechando, né, com a Nike. E, nossa, e já é um jogador jovem ainda, mas é um jogador já bem afirmado. E mesmo assim, o contrato dele ainda ficou atrás do contrato. Estourou o valor de um monte de contrato lá, né? E ainda assim fica atrás do contrato do Neymar com a Puma. Então, acho que isso mostra também o tamanho, né, dessa parceria entre os dois, né? E você fala tudo isso de número, beleza. Agora vamos para o lado humano. Os caras são sensacionais. Né? Sensacionais. Eu canso de defender os caras em reunião. Porque o mercado tem uma visão deles que é assim, pô, os caras são os demônios. Não são, velho. De verdade, não são. Não são. O pai dele é um cara extremamente simples, um cara extremamente humilde, um cara que é facilitador de negócio. Até por isso que o Neymar é desse tamanho. Porque não é um cara que, putz, eu tenho pai de jogador de base que fala assim, porra, meu, você vai me dar 5 mil, 10 mil de produto? Porra, vou ver. Terça-feira eu tenho que ir num lugar, aí quarta eu tenho que ir no outro, aí quinta eu tenho que ir no outro, aí sexta eu vou dar uma olhada no seu contrato, aí eu vejo. Uma mala, né? O famoso mala. Tirando essa questão à parte da mala, o cara é um travador de negócio. O
cara é um travador de negócio. O filho dele nem pisou na grama, ele já está travando o negócio. O Neymar pai é um facilitador de negócio. Você chega lá com ele e fala assim, tenho isso aqui pro Neymar. Tem isso? Tem. Quanto é? É tanto. Dá para fazer? Dá. E na velocidade da luz, cara. Pro sim e pro não, né? Pro sim e pro não, exatamente. Porque o não também é importante numa negociação, né? Lógico. O não também é muito bom, né? Até para o cara definir outro rumo. Exato. Né? Imagina. Então, assim, são caras... Ele é um cara extremamente facilitador de negócio. Eu gosto muito de distingui-lo com essas frases, com essas palavras. Facilitador de negócio. É o que todo pai de jogador tem que ser. Tem que ser facilitador de negócio. O cara não pode travar negócio, cara. Se ele travar negócio, ele está morto. E outra coisa, não é ele que está morto. Quem está morto é o filho. Exato. Ele mata o filho sem querer, sem saber. Né? Então, assim, eu entro em reunião várias vezes, entro em almoço, jantar, os caras falam, mas o Neymar, caralho, mas o Neymar nada, cara. O Neymar o quê, velho? Você quer falar o quê do Neymar? Ah, mas o Neymar faz festa, você nunca fez? Exato. O que o Neymar faz, cara? Matou alguém? Exato. O Neymar não faz nada além do que nós já fizemos. Todos nós. Tá? E é um ser humano como outro qualquer. Os caras esquecem que o jogador de alto nível, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, Mbappé, esses caras são seres humanos, cara. Esses caras não são ET, mano. A gente fala ET, né? É até errado falar isso, porque você cria uma imagem do cara que ele é um... Eu ia falar isso. A imagem do ET é realmente passada, ele é um homem né? de ferro, mas não é um homem de ferro, cara. Ele tem as mesmas necessidades que nós temos e ele tem privações muito maiores do que nós temos. Porque o Neymar olha a conta dele hoje, o Neymar, o Mbappé, o Messi, o Cristiano Ronaldo, eu vou usar o celular que é seu. Aí ele está aqui no banco, né? Aí ele faz assim para ver o zero. Porque senão não cabe. E aí ele fala assim, eu posso ir ali? Não, não posso. Você pode, Bruno. Você, Alexandre, pode? Eu posso. Ele não pode. Ele de sábado tem que estar dormindo para jogar no domingo. E nós, onde nós estamos sábado? Então, assim, o cara com tudo... Eu costumo falar o seguinte, jogador de futebol, desde pequenininho, arrenda a vida para o sistema. Uhum. Se você não está disponível a arrendar a sua vida para o sistema, sai daqui. Vai trabalhar no banco, vai trabalhar no supermercado, vai trabalhar no posto de gasolina, vai trabalhar onde você quiser. Que aí você vai ter um horário ali das 8 às 6, das 6 para frente, você faz o que você quiser da sua vida. Se você quiser beber, você bebe, se quiser dormir, você dorme, se quiser acordar, você acorda. O jogador de futebol, ele arrenda a vida dele para o sistema durante 20, 25 anos. Se ele não estiver disponível a isso, cara, faz outra coisa. A obrigação do jogador de futebol são os 3 pontos. Sempre, independente, não pode ter vida. Justamente por causa dos 3 pontos. Ele pode tudo, mas ele não faz nada. Uhum. Ele pode tudo, cara. Ele pode comprar o carro que ele quiser, mas não pode andar. Ele pode comprar o apartamento que ele quiser, mas não pode usufruir. Como nós, tá? Ele vai usufruindo também de folga dele e tal, e aí tá correndo, já vai para a pré-temporada, já vai para o jogo, já vai para não sei aonde. Você entendeu? Então, assim, nos momentos de folga que esses caras têm, eles têm que extravasar, meu. Eles têm que extravasar, velho, porque senão os caras não aguentam, cara. Ninguém aguenta. Sim. É óbvio. Você vai fazer tudo com parcimônia, né, cara? Não vai fazer uma festa para beber a noite inteira e no outro dia jogar. Tá morto, pô. Hoje o futebol não permite mais isso. Mudou muito, mudou muito. Mas em momentos pontuais você tem como aproveitar a sua vida e os caras têm que aproveitar mesmo, cara. Porque senão o cara não aguenta jogar até 29, 30 anos, cara. O cara olha aquele monte de dinheiro na conta e fala, porra, a vida não é minha. E realmente a vida não é dele. Ele arrendou a vida para o sistema. Enquanto ele estiver jogando, ele arrendou a vida para o sistema. É o clube cobrando, é a torcida cobrando, é a imprensa cobrando, é a marca cobrando, é todo mundo cobrando, cara. Tá certo, né? O cara ganha 2 milhões por mês, tem uma contrapartida, né? E eu imagino, cara, que nesses 20 anos quase que você tem de futebol, você viu muitos atletas que você falava, esse vai estourar e que não andou porque não conseguia, que seja no São Caetano, na época do São Caetano, enfim, deve ter encontrado nesse período algum jogador que você falava, cara, esse vai destruir, esse vai fazer acontecer, e não andou por conta disso, porque não tem esse preparo psicológico de entregar a sua vida para o sistema, né? Muito, exatamente isso, muito. E não é só atleta, viu, Bruno?
Quem tem que entregar a vida para o sistema é o pai, a mãe. Hoje em dia, porque há 30 anos atrás, você era um atleta. O atleta era um cara profissionalmente como é um bancário. Ninguém vai no... O pai do bancário não vai no banco ver ele trabalhar. Os pais de atletas de 30, 40 anos atrás, eles não iam no treino, não iam em jogo. O cara jogava, eles sabiam lá que o cara jogava, beleza. Era um negócio mais à parte, né? Hoje não. Hoje o moleque tem 11 anos de idade, o pai já largou para trabalhar para levar o cara no treino. Então, assim, não só o jogador tem que arrendar a vida para o sistema. O pai, a mãe, os amigos e todo mundo que for próximo dele tem que entender que a vida deles está arrendada para o sistema. Sim. Se eles quiserem seguir com o jogador, a vida deles está arrendada para o sistema. E não tem negociação, né? Não tem negociação. Não tem negociação. E cada um do seu jeito. O jogador tendo que performar, o pai do atleta tendo que pavimentar a estrada para o cara correr, e aí esse pavimentar a estrada inclui um monte de coisas, você tem que azulejar o estômago pra caramba, porque o futebol não é só flores. Aliás, o futebol é muito mais espinho que flor, né? É que a flor aparece, né? Uhum. Né? Então, assim, mas o futebol é muito mais derrota do que vitória. E o cara tem que estar disposto a passar por isso, tem que estar disposto a ver o filho passar por isso. Né? É uma escola muito dura, a escola do futebol. E é proporcional, né? Ao tamanho do atleta e ao tamanho da entrega, né? Se o atleta ele é um jogador pequeno que fica ali sei lá, estadual, Série B, a entrega é menor. Se ele é o Neymar da vida, que é o melhor jogador brasileiro, a entrega é muito maior e é proporcional isso, né? Sim, sim. Mas então, o que eu estava dizendo é o seguinte: a família, hoje em dia, ela é metade do jogador, cara, se não for mais. Porque eu tenho a concepção de que o jogador hoje é 35% dentro de campo e 65% fora. Principalmente o jogador brasileiro. Né? O argentino um pouco menos, essa desigualdade, o uruguai outra coisa, o europeu tem outro percentual, mas o brasileiro é 35-65. 35 dentro e 65 fora. A gente sabe que o brasileiro tem a ginga, tem a técnica, tem a qualidade física, porque nós somos um povo miscigenado, né? Então aqui você tem negro, branco, índio, alemão, todo mundo misturado. Então essa mistura dá uma condição física para o jogador brasileiro muito grande. Só que todo mundo tem dúvida sobre o psicológico do jogador brasileiro, hoje em dia. Há 30 anos atrás, não. Hoje em dia. Né? Então, esse 65 fora de campo e essa condição psicológica, de novo, não é só do jogador. É do pai, é da mãe, é de quem está perto. Porque ninguém contrata um jogador que o pai é um problema, cara. Então, puta, você vai contratar esse cara, ele é bom, cara. Mas, puta, o pai, fudeu. Você acabou com a contratação do cara. Ninguém quer botar dinheiro em problema mais hoje. Né? Difícil um clube europeu vir aqui hoje. Os caras sabem hoje, desde o Pedrinho, desde o sub-9, que ele foi parar no Real Madrid, os caras já sabiam quem é o Pedro. Já sabiam. Os caras querem entender como é que ele vai entender a profissão a partir desse momento. Os caras já sabem que o Pedro é um meia, que ele bate bem na bola, que ele pifa os caras, que ele isso, que ele aquilo, que não sei o quê, as deficiências, as virtudes, sabe tudo do cara dentro de campo. Agora, o 65, que é o fora, os caras precisam entender. E muito clube europeu hoje só contrata o jogador depois que souber quem é a família, quem é o pai, quem é a mãe, o que vai acontecer, como é que é. É um estudo muito profundo hoje para botar dinheiro no jogador. Né? Sem dúvida. De novo, a família precisa estar disposta, junto com o jogador, a arrendar a vida para o sistema por 25 anos. É o pacote que o atleta traz, né? Ó, vou citar de novo o exemplo do Neymar. Porra, o que o pai do Neymar aguenta? Não é possível, cara. Esse cara é um cara, assim, eu gosto de estar muito perto dele, porque eu aprendo muito só de ver ele se posicionar. Só de ver ele falar com as pessoas. Né? O cara é um cara de gelo, meu. Um cara de gelo, pô. Porque o cara acabou de sair da Copa do Mundo com o pé desse tamanho aqui. Os caras estão metendo o pau no Neymar, cara. Você entendeu? Então, assim, o cara que machucou no primeiro jogo contra a Sérvia, era dúvida qual, ele podia ter pegado o avião dele e falado assim, ó, valeu, vou tratar meu pé aí, fica aí vocês aí. Como fez o Benzema. Sim. Não, o cara ficou dentro do hotel, o cara ficou se tratando e falou assim, vou jogar as oitavas. E você fala assim, ele jogou as oitavas inteiras? Porra nenhuma que jogou inteiro, cara. Como é que joga inteiro com uma lesão daquela em 11 dias? O cara jogou no sacrifício, cara.
ó, mental do cara é fudido. Cara, jogou, né? A gente não tá falando que ele esteve em campo, ele jogou. E jogou muito bem aquele jogo, né? Na verdade. Jogou bem, lógico. Jogou bem. Com a condição física totalmente fora do comum, né? Para um jogador de alto nível dentro de uma Copa do Mundo. Né? Alguns caras falam assim, é um menino Ney, cara. Não, o menino Ney é relativo, cara, porque a força mental dele é muito grande. Muito grande, muito grande. Senão ele não era esse atleta. Ele tá, ó, vou dar um número para vocês aqui, depois vocês me falam outro atleta se vocês lembrarem. Quem no Brasil está há 12 anos em evidência na Europa? Qual jogador brasileiro passou 12 anos em evidência na Europa? Neste nível de Neymar. Nós tivemos jogador no nível de Neymar. Ronaldo, Rivaldo, Adriano Imperador. Porra. Dizem que tem jogador que jogou até mais que ele. Opinião de cada um. Mas a evidência é curta, né? Quantos estão há 12 anos em alto nível na Europa? Você não pode falar que um cara desse é menino Ney, cara. Não tem como. O cara, se for menino, não fica. A pressão é muito grande. A sabotagem em cima de um jogador mental, a sabotagem mental que hoje a imprensa faz com o jogador é muito grande, cara. Muito grande. Então o jogador tem que ser forte hoje. Forte mentalmente. O 6-5 fora de campo inclui isso e tem que funcionar. Porque se não funcionar, não vai. Esquece. Não vai. E isso acho que é um pouco reflexo desses novos tempos, né? Que você comentou até no começo dessa resenha aqui, que você falou sobre iniciando essa fase digital. E eu acho que isso hoje é tudo muito para ontem. O que acontece hoje dentro do CT, em 30 minutos já está nas redes sociais, já está na imprensa, já sai no jornal, dependendo do Jornal Nacional fala e vira algo muito maior. Então eu acho que isso é reflexo. Porque hoje as pessoas falam assim, não existe mais jogador como antes. Graças a Deus, porque se você pega o histórico de Ronaldo, Romário, os caras não faziam nada hoje, porque eles viviam uma vida assim, muito mais conturbada, digamos assim, do que o Neymar tem. Esses caras foram vítima disso, cara. Esses caras foram vítima disso, porque assim, ó, não é uma crítica, é uma análise que a gente faz sobre esses caras. Por exemplo, o Adriano largou o futebol muito novo. Sim. Ronaldo, talvez por lesões, tudo... Robinho, o Kaká, o Gaúcho. Lesão também, mas Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, esses caras não jogaram até 35 anos, 36 anos, como está jogando os jogadores hoje. Tá certo. Sim. Lá tinha uma outra condição física, um outro treinamento, mas assim, esses caras foram vítima dessa sabotagem. Esses caras olharam o zero na conta e fizeram assim e falaram, chega. Entendeu? Por quê? Porque a pressão em cima desses caras era tão grande para resultado, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que... E os caras, chega uma hora que o cara espana, cara. Se você não der uma válvula de escape, bota uma panela de pressão e tampa lá, a tampa dela assim, ó, e deixa ela, você vai ver o que acontece. Explode a sua casa, o fogão, explode tudo. Foi o que aconteceu com esses caras. Esses caras não entregaram o bastão para essa geração 92 que nós temos, que eu acho que é uma das gerações mais talentosas que a gente teve todos os tempos no Brasil. Eles eram os caras que iam entregar o bastão para essa geração na Copa de 14. Os caras foram até a Copa de 10 e largaram. Até a Copa de 10, entre aspas, né, Albert? A Copa de 10 desses caras só tinha o Kaká. Exato. A Copa terminou então, vamos ser mais generosos. Esses caras tinham que ter ido até a Copa de 10 e entregado o bastão para essa geração de 32 que nós tivemos. Olha a nossa geração, cara. Neymar, Lucas, Casemiro, Coutinho. Olha isso, cara. Qual país do mundo produz isso aqui? Exatamente. Você entendeu? Então, essa geração 92 pegou a seleção brasileira no vamos. Vai, pega aí. Resolve uma Copa no Brasil. Sem referência nenhuma. Essa é mais uma virtude que eu encontro no Neymar. O Neymar está passando bastão, mesmo que sozinho. Falo sozinho, e para que ninguém me entenda mal, que seja o único jogador que todo mundo considera hoje que seja um extra-classe dentro da seleção. Sim. Mas ele está ali passando bastão. Os caras. Está passando para o Antony, para o Vini, para o Rodrigo, né, para o Bruno Guimarães, para esses moleques que estão chegando, cara. Eles têm uma referência dentro da seleção. Sim. Pode achar ruim, pode achar boa, mas eles têm ali o cara que... Entendeu? Por quê? Porque em algum momento alguém teve uma percepção de que o Neymar não poderia acontecer com ele o que aconteceu com os caras. E a cobrança hoje, o peso não é que você tem que ganhar 3 pontos do Neymar. Ele tem que ser o melhor jogador do mundo ganhando uma Copa do Mundo. Só querem isso do Neymar. Não querem mais nada. Só o nível máximo de um jogador.
Outro dia eu estava até conversando com eles. Eu falei, isso acontece, sabe por quê? Porque você tem futebol a essa altura. Todo mundo espera isso de você. E uma sexta estrela na camisa merece o teu nome. Porque nós temos lá a estrela do Garrincha, do Vavá, do Pelé, do Romário, do Ronaldo. E se tiver uma estrela aqui, a sexta, ela merece teu nome, cara. E é por isso que a imprensa abarrota o cara. Né? Então, assim, é meio que uma ânsia de abarrotar com uma maldade, porque tem muita gente maldosa hoje na imprensa, né? O cara fala qualquer coisa, enfim. Mas ele tá preparado para isso, cara. Ele é um cara preparado para esse tipo de situação. Tanto que ele está aí há 12 anos, cara. Ele vai mais 4, no mínimo. Então, o chute do Elbert, ele vai estar na próxima Copa. Não, eu tenho o feeling que sim. Porque, cara, essa questão de melhor do mundo é muito relativo, né? Vota muita gente, vota jornalista. Sim, sim. Não é justo, digamos assim. Não é uma coisa técnica, né? Sim, exato, perfeito. Porque aquela vez que o Paris Saint-Germain foi vice-campeão da Champions League, que foi a bolha em Lisboa, sim. Ele foi o melhor jogador do mundo ali naquele dia? Não tem como, cara. Falar que foi ele. Nos outros anos é discutível. Os caras em altíssimo nível jogando na Europa, enfim. Mas eles não primam a questão técnica. Muitas vezes o cara vai pelo coração. Birra, né? Tem birra também ali, né? Envolvido. Porque, enfim, vai pelo coração. E aí, agora, uma Copa do Mundo eu acho que tinha que ter. Para marcar a história. Para fechar o caixão. Por isso que a derrota na Croácia foi muito dolorida para todos nós. Né? Porque a gente imaginava que a gente ia chegar. Se ia ser campeão, era uma outra situação, porque final é final, né? Um jogo só, tudo pode acontecer, mas a gente tinha o feeling que a gente ia chegar. Né? E que ali ia se encerrar um ciclo. Fiz, tá aqui. Bastão passado. Fiz, tá aqui, ó. Tá aqui, fiz. Nós somos campeão do mundo, acabou. Entendeu? E aí isso não aconteceu. Então eu acho que isso vai se prorrogar mais 3 anos e meio aí, né? Que nós temos para a próxima Copa. Sim. 3 anos, né? Para a próxima Copa. Nós estamos em março de 26, 3 anos e 3 meses. Para a próxima Copa, eu acho que vai mais um ciclo, sim. Até porque ele precisa cumprir isso, cara. O contrato dele com vocês vai até quando? Não posso te falar. Tá. Vamos esperar, então. Mas é longo. Sim. É longo. Garante o próximo ciclo. Sim. É longo. Então, já era essa a resposta que eu queria. Então, não vai, sim. Essa dúvida aí, não. Isso aí é... O próximo ciclo está aqui, daqui 3 anos. Exato. Essa certeza já serve, né, Bruno? Então, é isso. Eu acho que ele precisa ir mais uma, ele tem que ir mais uma, tem que se preparar de novo, como ele se preparou para essa, que para essa ele se preparou muito bem. As outras eu não sei porque eu não acompanhei, né? Mas a gente acompanhou de perto, se preparou bem para caramba, fez um puta início de temporada. Então, assim, precisa fazer isso de novo. Vai doer mais, um pouquinho mais de idade, jogador de alto nível, 3 anos a mais de porrada que ele toma para caramba dos caras, enfim. Mas nós vimos o Messi agora também, né? Pois é. Ele vai ser o Messi de 2022. Talvez, quem sabe. Quem sabe a história não guardou isso aí pro cara, porque, de novo, o cara merece, meu. O cara merece. Merece pelo jogador que ele é, merece pela pessoa que ele é, merece por tudo que ele representa, por tanto de família que ele emprega, direta e indiretamente, entendeu? Então, eu torço muito para que seja. Um jogador desse nível a gente nunca pode descartar, né? Tirar fora do baralho e duvidar. Eu acho que e o Messi provou isso também agora nessa Copa. A gente vê muito bem que o talento às vezes acaba sobressaindo e a gente tem essa esperança principalmente por ser, né? Para o Brasil, enfim. Mas você comentou também no meio da fala a questão do feeling e que é como tu gosta, a gente tinha comentado que era como tu gosta de trabalhar, na questão de selecionar os atletas. Bruno mesmo te perguntou mais no começo do nosso bate-papo o número de atletas que tem nesse momento aqui no Brasil, né? E o Herbert me fiquei com uma dúvida. Eu queria te perguntar até que ponto, como que funciona essa questão de selecionar os jogadores, se tem muito aposta em jogadores assim mais jovens, ou se a Puma, que principalmente aqui no Brasil, ela vai atrás de um jogador mais
consagrado, de um atleta que já tem mais nome, ou se não tem essa divisão? Como é que funciona isso? Não, a gente divide, né, cara? Tem que fazer um meio termo para tudo, né? Eu tenho jogadores hoje de 10 anos de idade com 8 anos de contrato. Nossa, É. nossa. Mas são jogadores que a gente seguiu já há algum tempo, já viu em campeonatos difíceis, já viu jogar contra time grande. Eu Aham. fui jogar pessoalmente, porque jogador da cidade eu gosto de ver pessoalmente, cara. Uhum. Eu gosto de entender o cara, e aí, de novo, o fator família, entender a família, qual que é a cabeça dos caras, o que os caras estão pensando da vida, né? Porque você pega um pai que na beira do campo parece um maluco, um jogador de 10 anos de idade, você imagina quando esse cara, se um dia esse cara for jogar uma Champions League, o que ele vai fazer? Se for jogar a Libertadores, o que ele vai fazer? Perfeito. Se o cara é pobre, sem saída, sem condição, ele já faz isso, imagina a hora que ele for rico, com um monte de recurso, com um monte de capanga, você entendeu? Se chegar a fazer isso, né? Então, assim, Uhum. eu gosto muito de ver em loco jogadores dessa idade, né? Porque a gente tem sempre a intenção de ter jogadores dentro da seleção brasileira, cara. E começa na 15, né? 15, Uhum. 17, 20, e aí Olímpica, e aí, por consequência da Olímpica, ciclo de Copa, né? Foi o que aconteceu com o Antony, com o Claudinho, né? O Claudinho acabou até não indo na Copa, mas estava dentro ali dos convocáveis, né? Então, assim, a gente divide essa situação por idade. Então, os jogadores mais novos têm que olhar sempre mais em situações mais difíceis, né? A gente teve a Ibercup aqui no meio do ano passado, eu fui os 7 dias dentro do complexo ali do Ibirapuera para ver jogadores já dessa idade, 2012, 2010, porque 2008 já foi, todo mundo sabe quem é. Uhum. 2006, então esquece. 2006 os caras já estão jogando profissional. Sim. Né? Então, eu fui para ver e dali tiramos 4, 5 jogadores. Mas aí você vê o nível de dificuldade que o cara enfrenta, você consegue perceber ele dentro de campo, o nível de clube que ele enfrenta. O cara, Sim. nós tratamos um menino que estava num time que era um time praticamente de escolinha e que estava batendo no Atlético Paranaense, batendo no São Paulo, no Palmeiras. Qual que é a dúvida que você tem sobre esse jogador? É só quanto tempo você vai fazer de contrato que você vai fazer para ele, porque se o cara está na rua e está fazendo diferença em cima de jogador de clube, a hora que ele cai dentro do clube, irmão, acabou. Esquece. É simples a matemática, né? Mas para isso você precisa ver. Precisa ver, precisa entender. Os jogadores mais velhos, cara, você consegue ver na TV, né? O tempo inteiro. É mais Né? fácil. Mais fácil. Né? Aí, essa questão de comportamento, a gente vai procurando informação e vai moldando se a contratação ou não do atleta. Mas é um atleta mais fácil de você ver. Né? Sim. Você precisa estar em campo o tempo inteiro, porque não tem como estar em campo em todos os campos, né, cara? Tanto de campeonato que tem hoje é um negócio bom, porque você bota os caras para competir, mas fica difícil de você chegar junto de todos eles e avaliar, né? E Então, sempre foi assim, Albert? Essa busca por meninos desde pequenininho ali, desde os 10 anos? essa seleção que eu falei para você que nós fomos campeão do mundo lá no Gama, 2017, Sub-17. sub-17, que é a geração 2002, né? O Caio Jorge estava comigo desde os 10, o Verón desde os 13, o Garcia desde os 12, tudo molecadinho, tudo menininho assim. O Donelli desde os 13. Eu peguei esses meninos antes do Sul-Americano Sub-15 na Argentina, que foi em 2017. Uhum. 2 anos antes, mais ou menos, esses moleques já estavam contratados. Né? Então, nós estamos falando de 2015. Eles jogaram o Sul-Americano Sub-15 e depois foram para o Mundial Sub-17, 2 anos depois. Então, é mais ou menos essa idade, cara. Você aposta um pouco mais, um pouco menos, né? E vai levando, e vai fazendo o erro e acerto. Você dá aquele bote, depois fica fazendo as rebarbas, né? Porque surge jogador, não tem jeito. De dois em 2 anos tem campeonato de base na Copa, na América do Sul e campeonato de base da FIFA. De 2 em 2 anos surge muito jogador. Surge um Sim. monte. O Brasil é muito rico nisso, cara. De novo, não tem país no mundo que forme igual a gente, cara. Não tem. Exatamente. Pode ser que a gente não dê a qualidade na formação que precisava, muitas vezes. Porque o jogador chega na Europa cru pra caramba, né?
chega na Europa sem falar inglês, chega na Europa desobediente taticamente, enfim. Mas a pedra bruta ali, tá, não tem ninguém que fala. Eu posso falar um número errado, mas enfim, só para jogar a informação, porque eu sei que se não for esse, é próximo. Se eu não me engano, nessa Champions, o país que mais tem jogadores atuando, ou com mais gol marcado, é do Brasil, na Champions League. Então, mostra que o pé de obra do Brasil ele é sempre muito bom, né? E por mais que a safra não é boa, tá? Olha, todos os times da Champions tem 1 ou 2 atletas ali dentro. Isso tem uma razão, né? Nós temos 230 milhões de habitantes. Né? Sim. Então, a gente tem que formar em quantidade. Né? Você pega o Uruguai, tem 3 milhões e meio de habitantes. Aí não tem um país no mundo que forma e aproveita com a qualidade que eles aproveitam. Nenhum. Os caras têm 3 milhões e meio de habitantes. Olha o tanto de jogador que sai de lá. Sim. A porcentagem, né, é muito grande, né? A chance o custo-benefício. O aproveitamento dos caras é gigantesco. Isso é louco. E a gente forma na quantidade. Eu acho que até pelo fato de formar na quantidade, a gente tira um pouco o pé e deixa correr muito solto a questão de aprimorar o talento. Porque tem muito, né? Tem. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que é benéfica, mas você precisava ter uma estrutura para aproveitar esse benefício, né? Maior, né? Exato. Vamos ver com as SAFs aí o que vai acontecer com os clubes, né? Porque clube, quando tem dono, muda de figura, né? Sim, com certeza. É aquela velha história. Por que a baleia está em extinção e a vaca não, né? Exato. Porque a baleia não tem dono, né? Exato. Exatamente. E, Herbert, até para a gente já seguir um caminho final aqui, uma curiosidade. Não sei se todo mundo sabe, mas essa história de patrocínio de chuteira para jogador de futebol, e eu até vou mostrar aqui, esse livro fala muito, não sei se está dando para ver, esse livro conta a história da Adidas e da Puma, que são os fundadores eram irmãos, etc. Sim. E começou, se eu não me engano, na Copa de 70, você deve saber melhor que eu, ou foi uma Copa do Mundo, onde a Puma começou a entregar chuteiras para os jogadores. E aí os jogadores viram que isso era legal, as marcas viram que tinha mercado nisso, e é engraçado você contando a história da Copa de 2022, onde vocês conseguiram o número de atletas que conseguiram na seleção brasileira, e pensar que isso começou lá atrás com entregando a chuteira e falando, olha, divulga para mim a minha marca, né, tendo todos aqueles acordos muito diferentes do que nós temos hoje, mas é engraçado ver como as coisas mudam, mas algumas coisas não mudam, né? Quando a gente fala de futebol. O princípio é o mesmo, né? É isso, exatamente. Mas só aprimorando algumas coisas para ver se anda mais rápido, mas o princípio é o mesmo, cara. Você vê, essa história aí é muito interessante, cara. Tem várias séries aí, tem no Netflix, tem no Globoplay. Sim. Que conta a história dos dois irmãos. Era o Adi Dassler, que é o cara que fundou a Adidas, e o Rudolf Dassler, que é o cara que eu rezo para ele toda noite. Se ele não dá o start lá, nós não estávamos conversando aqui hoje. Exato. Graças a uma briga de irmãos. Não queremos discórdia familiar, mas ainda bem que teve essa. E o Rudolf Dassler, que foi o cara que fundou a Puma. Eles tinham uma fábrica de sapato na Alemanha. Sim. Isso por meados dos anos 40, mais ou menos. E eles, um cuidava do marketing, que era o cara da Puma, e o outro cuidava dos produtos, que era o cara da Adidas. E aí veio a guerra. E aí começaram a produzir bota, eu acho, para o exército alemão, um negócio assim. Quando acabou a guerra, eles desfizeram a sociedade. E aí vem as brigas, né? As brigas são, dizem histórica. Que o Adi Dassler entregou o Rudolf Dassler para os americanos quando eles chegaram em Nuremberg. Falou, meu, esse cara aqui era do partido, eu não queria produzir. Pode levar ele, hein? Pode julgar. Imagina, um pode fazer isso com o outro. E aí ele ficou 2 anos afastado. Depois, quando ele voltou, que teve a divisão, aí um fundou a Puma, outro fundou a Adidas. 2 caras ruins de negócio. Né? 2 irmãos, saiu uma Adidas e uma Puma da mesma casa, mas tá louco? E família, né? Isso é muito louco, imaginar uma coisa dessa. Louco. Ali o Barba botou a mão e falou, vai ser esses 2 aqui, vai. A Nike nem existia nessa época. Sim. Nem existia, nem sonhava em existir. Né? E aí um fundou a Puma, outro fundou a Adidas. Hoje lá na Alemanha, a gente tem uma reunião, 2 reuniões por ano lá, e é muito engraçado, porque é numa cidadezinha chamada Herzogenau, que é do lado de Nuremberg, tá? 30 minutos de Nuremberg.
E é uma fazenda, é tipo uma fazenda, assim, não tem nada igual. Tem uma rodovia que passa no meio da fazenda. De um lado tem a sede da Puma e do outro lado tem a sede da Adidas. Dois prédios gigantescos, assim. Então, assim, e a rivalidade entre eles lá ainda é muito grande, cara. Ainda existe essa rivalidade na Alemanha, então? Existe. Essa cidadezinha tem 5 mil habitantes e as famílias dizem que as famílias são meio tretadas uma com a outra, né? Descendentes, E quando foi em 2020, o presidente atual da Adidas, que era o presidente da Puma, que chamava Bjorn Gulden, que é um dos presidentes, eu julgo que é o segundo presidente mais importante da Puma de todos os tempos, né? O primeiro foi o Rodolfo Dassler, o cara que fundou. Claro. Esse cara comprou o terreno do outro lado da rodovia, construiu um museu em cima da rodovia, da Puma, e fez um prédio gigantesco do outro lado, do lado dos caras. Tem cara da Adidas que dá uma volta de 18 quilômetros, assim, para não passar por baixo do Museu da Puma. Não é brincadeira. A concorrência, a rivalidade é grande entre os caras lá. Né? Por isso que eles querem que você brigue com o Renan da Adidas, tá vendo? Não, mas, pô, essa questão é brincadeira. Tem vezes que a gente se encontra aí em churrasco, as coisas, os caras não batem foto junto, não. Não, bate foto, não. Pode dar problema. Vai lá que ser tonto, cara. Bate foto, E agora falando do futuro, Albert, o que você acha que pode mudar, principalmente com essas novas mídias que estão surgindo, esses novos influenciadores? Você vê uma mudança muito drástica em alguma coisa nessa questão do patrocínio, do seu mercado em si? Ou você acha que vai continuar seguindo a mesma toada aí? Não, cara, eu acho que já mudou, né? Na verdade, a gente só precisa entender como é que você vai administrar isso para andar 10 ou andar 200, né? Já que já mudou, cara. Porque antigamente você tinha um monopólio, né, de publicidade, né? As agências de publicidade antigamente eram os negócios assim, pô, eu tenho a Globo, eu tenho o Jornal Tal, eu tenho a Gazeta Esportiva, eu tenho fulano, eu tenho a Band. Então você tinha ali 3, 4 canais de comunicação para você expor o teu produto, para você fazer o teu marketing. Hoje não, né, cara? Hoje você pega um cara igual o Neymar, não depende de ninguém. Você pega um cara igual o Cristiano Ronaldo, ele não depende de nenhuma emissora para fazer nada. Ou você pega um cara igual o Casimiro, que tem a sua própria emissora. Igual a Copa do Mundo hoje foi transmitida no YouTube, né? Exatamente. Você entendeu que é um fenômeno hoje de YouTube no mundo inteiro, não é no Brasil. É no mundo inteiro. Né? Então, assim, mudou, já mudou. Isso aí já era, já mudou e quem não acompanhar fica para trás. A gente só precisa entender como é que você vai lidar com isso e essa é uma grande questão que eu tenho com os meus atletas, né? Irmão, você tem que entender o seguinte, o teu Instagram hoje não serve para nada. Você tem 2 mil seguidores no Instagram, esquece isso. Véio. Isso não serve para nada. Então, você tem que cuidar da sua imagem e não ficar usando o Instagram para te prejudicar. Você tem que entender o Instagram. Você tem que entender o que é uma rede social. Porque a rede social sempre existiu, mas de forma analógica, não digital. Exato. Né? Existia sempre a rede social, ela sempre existiu. Você tinha, antigamente, os clubes da cidade, era uma rede social. Você ia para o clube para se socializar com as pessoas, não é? É uma rede social. Ali você chegava para o cara e falava assim, tô bebendo, vai tomar... Não falava. Exato. Por que o cara fala isso no Instagram? É a mesma coisa, cara. Você está falando para a pessoa, só não está perto dela. Então, a rede social, ela sempre existiu. Só que agora ela se digitalizou e a velocidade que ela anda é gigantesca. E aproximou, né? Ela aproximou eu do Neymar, por exemplo. Ela aproximou nós de um cara em Tóquio. Exato. Porque para você falar com um cara em Tóquio há 50 anos atrás, tinha que pegar um avião e ir lá. Hoje não. Hoje você bota um post aqui, o cara lá em Tóquio está vendo teu post. Então, comercialmente isso foi muito bom, porque você criou novos assets, criou novas portas de saída para o seu produto. Né? Agora, é um negócio recente, então as pessoas estão aprendendo a lidar com isso, né? E quem sabe lidar com isso já hoje, ganha muito dinheiro com isso aí. Isso é doido. Né? E essa questão de marca é importante para vocês também. Por exemplo, obviamente você não precisa dar nomes, mas já teve jogador que você não aceitou fechar por conta dessa imagem que ele tem? Algum jogador que tinha uma imagem um pouco conturbada, mas que dentro de campo entregava e tudo mais, e você falou, cara, isso aqui acho que não vai ser importante para a gente ter do nosso lado, assim. Não, por causa do Instagram, não, porque isso aí você molda... Mas eu digo, não só o Instagram, na questão da imagem dele. Um jogador que
causava mais problema do que resolvia fora de campo e tal. Aí não é nem questão de rede social, né? Aí é questão do cara causar mais problema do que benefício. A imagem dele no geral, né? Mas o cara, assim, rede social, você contrata hoje, tem um monte de agência especializada hoje, que o cara consegue fazer o cara entender e começar a fazer as coisas certas, né? Então, por isso não, por rede social não, mas aí é por questão que o cara traz mais malefício do que benefício, né? Sim. Entendeu? E aí, também cada caso é um caso, né, cara? O futebol é muito particular, muito individual, né? Você tem que estudar caso a caso para você não tomar uma decisão errada, né? Às vezes você deixa passar uma grande oportunidade por uma coisa, mas esse cara aí, pô, esse cara aí, ele faz muita festa, esse cara aí namora muito, já que, porra, velho. O cara foi lá e matou um cara, porra, aí é diferente, né? Diferente. Sim. Então você tem que. E o jogador polêmico dentro de campo, ele não é ruim para a marca, ele é bom. O Gabigol, por exemplo, é um cara polêmico? Sim, mas é extremamente possível. Ele é bom pra caralho para as marcas, cara. O cara foi preso no cassino, mas meu irmão, que se lasca, o cara foi preso no cassino. Porra, quem nunca foi no cassino, cara? A sociedade hoje está muito puritana, né? Está muito com vontade de ser boa moça, né? Bom moço, né? Todo mundo tem muita vontade de ser bom moço, apontar dedo. O Gabigol foi preso no cassino, e daí, cara? Mas tava numa pandemia. Eu falei, irmão, tava todo mundo fazendo festa na pandemia. Todo mundo. Não era só o Gabigol, não. Se fosse só ele, você fala assim, porra, Gabigol. Se liga, né, velho? Todo mundo fazendo festa na pandemia. E aí os caras pegam um cara para Cristo, porque o cara dá imagem, porque o cara vem de sangue. E muita gente hoje vive de sangue, né, cara? Com certeza. A polêmica, ela não é totalmente ruim, não. Porque a polêmica vende, né? Vende, exatamente, é isso. A polêmica vende. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. Ele não foi um cara polêmico, mas ele era um cara que teve uma história de como atleta, de vai dar certo, dá errado, vai dar certo, o joelho de novo, vai dar certo, o joelho de novo. Até a hora que ele falou, pô, 2 anos sem jogar, o cara vai convocar ele para a Copa do Mundo e o cara foi campeão. Então, assim, isso aqui, ó, vende muito. Esse Sim. Vai dar certo, dá errado, vai dar certo, dá errado, vai dar errado, dá certo. Isso vende pra caramba. Vende muito, muito, muito. Por isso que o futebol é a potência comercial que é hoje no mundo, porque o futebol é tudo muito certo. Se for jogar contra o Flamengo em Brasília, era incerto ganhar. Vai dar certo, vai dar errado. Pô, a audiência é gigantesca. Exato. Exato. Ó, um spoilerzinho rápido aqui, só para reforçar. Hoje é dia 3/3, essa gravação está sendo feita no dia 3 de março, e o Everton convocado para a seleção. Já tem a lista aí? Oi? Já tem a lista aí? A lista não tem, mas a gente pega. Mas assim, o Everton já sei que está convocado. Pronto. Então, pelo menos. Já tem volta só 5. O Everton está convocado. Vou pegar aqui a lista completa e passar aqui ao vivo, né? Já saiu pra você, vamos ver quantos que a gente deu sorte para você, Albert. Vamos lá. Então, nós temos o Ederson, o Mikael e o Everton no gol. Lá atrás, Arthur do América Mineiro. Os 3? O Mikael ainda não tem contrato com a gente, mas a gente está fornecendo material para ele. O Arthur não tem contrato com a gente, mas a gente está fornecendo material para ele. Arthur do América, é isso? Do América? É. O Emerson Royal, Alex Telles e Renan Lodge. Não, nenhum dos 3. Na zaga, Ibanez, Éder Militão, Marquinhos e Robert Renan. Tá, continua com o meio campo, André, Andrei, Casimiro, João Gomes, Paquetá e Rafael Veiga. Tá. No ataque, Anthony, Richarlison, Rodrigo, Rony, Vinícius Júnior e Vitor Roque. 5. Tá bom. Falta o Neymar. O Neymar não foi convocado, acho que por conta da lesão. Não, o Neymar tá machucado. Não, tô falando, tenho 5. Falta um aqui ainda. Tá bom. É isso. Estamos na média. Tá na média, né? E saiu o Thiago Silva, saiu o Alexandro, né? Acho que o Alexandre pode ser até que volte pela idade. O Thiago Silva acho um pouco mais difícil. E quem que eram os outros que não foram convocados com relação à Copa do Mundo? Thiago Silva, Alexandro. O Bremer, né? Tinha comentado. Exato. 3. Então faltou esses 3 aí.
Tem um jogador que vai entrar nessa lista aí, Claudinho, escreve esse nome aí. Melhor jogador da Rússia 2 anos seguidos. Tem o Bruno Guimarães também, que tinha comentado, né? Eu acho mais cedo. O Bruno Guimarães e Adidas. Eu comento Ah, ele Adidas. Comenta ele por. porque ele é um fenômeno. Fenômeno. Perfeito. Fenômeno. Perfeito. Esse eu gostaria muito de ter aqui na Puma, mas infelizmente não foi possível. Esse é fenômeno. O pai é fenômeno, a mãe é fenômeno, tudo fenômeno. Por isso que ele é esse jogadoraço que ele é. E até estranho ele não tá na convocação, né? Porque você perceber aí, tem muito jogador que joga no Brasil, né? Tem bastante jogador que joga no Brasil. É. Só no meio-campo aqui nós temos 3, né? O André, o Andrei e o Veiga. Uma lista bem diferente mesmo. Veiga, hein? Até que enfim o Veiga. O Veiga. Me surpreendeu o Rony. O Rony também me surpreendeu aqui nessa lista. Acho que ele vai de 9, imagino, pela convocação aqui. Tem muito jogador do Brasil e o Rony está num momento muito bom, né? O grande Rony Rústico. Rony Rústico. Resolve pra caramba, ele tá doido. Eu mostro pro meu filho, eu tenho um filho de 5 anos que está começando, né? E tudo dá indício que ele vai querer seguir o caminho. Se tem talento ou não, a gente vai ver lá para frente, mas assim, ele gosta. E eu mostro muito o Rony para eles. Fala, pô, o Rony, por que você não mostra o Veiga, o Scarpa? Não, porque o Rony, cara, ele tem uma coisa que poucos jogadores têm. Ele é intenso, ele deve ser intenso até para dirigir um carro, né? Até para dormir ele deve ser intenso. Então, assim, é o jogador hoje que sabe das limitações, superou as limitações dele e é um jogador importantíssimo hoje dentro do Palmeiras, dentro do esquema do Abel Ferreira. Porque ele é muito intenso. Ele cria a situação para todo mundo a todo momento dentro do jogo. Vai aqui, vai lá, vai, volta. Até para ele mesmo, né? Sim. Então, assim, é uma premiação, eu acho que é um bom reconhecimento para um cara que é trabalhador. Porque hoje o futebol é de quem trabalha, não é de quem tem talento, mas não. Talento sozinho hoje não chega mais. O talento abre portas. Ele talvez te leva para a seleção, mas não faz você ficar, né? Não faz ficar, exatamente. E o jogador que é trabalhador e que tem um talento reduzido, ele vai muito mais longe do que um cara que tem talento e não trabalha. Mas muito mais. Ó. E o Rony hoje é um exemplo disso. O cara trabalha muito, 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 muito. Dá até gosto de ver o cara treinar, meu. De ver o cara jogar, você é louco. Perfeito. Esse tá com a Umbro. Com certeza. A Umbro pegou. Esse tá com a Umbro. É um movimento até diferente, né? Da Umbro. Ele era Adidas, se eu não me engano, Nike. Não era nada. Ele não tinha nenhuma marca desde quando ele saiu do Atlético Paranaense. Conversou com bastante gente, inclusive com a gente, e aí acabou acertando na Umbro. Eu lembro. Foi até uma surpresa. De novo, né? Aquele início da conversa. O mercado tem que crescer, pô. Claro. Pode ter só Puma, Adidas e Nike. Tem que crescer o mercado. Tem que ter 20 empresas de material esportivo no mercado. Isso é saudável. É isso. Exatamente. Perfeito. A disputa é boa. É boa. Mas dentro das 4 linhas a gente vira bicho. Aí vai brigar com o outro. Aí você relembra a Alemanha, né? Isso aí. Mas então, pessoal, a gente está se encaminhando aqui já para o nosso encerramento, né? Estamos bem próximos do final desse episódio. Mas antes eu queria fazer mais uma pergunta, porque a gente está aqui, tem nós 3 que, como tu comentou no começo do bate-papo, que tu teve o teu início ali no São Caetano. O Bruno também teve uma experiência no São Bernardo, certo? Isso, no São Bernardo Futebol Clube. Eu também comecei minha carreira aqui, também trabalhando no meio do futebol, no Esporte Clube São José, aqui em Porto Alegre. Então, achei engraçada essa semelhança entre nós de termos essa experiência em clubes talvez menor expressão aqui no futebol de cada um no seu estado. Então, eu queria fazer esse comentário, mas trazendo esse ponto para... É uma pergunta que a gente costuma fazer para os jogadores, Elliot, que é de que recado tu daria para você do passado, para você daqui 10 anos, enfim. Mas que recado tu daria para o Elbert e também para quem está nos ouvindo, que daqui a pouco pode estar começando sua carreira no futebol ou em outras áreas? Que recado tu daria para essa pessoa que está ali tentando, ou no teu caso, como tu comentou, tu tinha um plano de carreira na outra empresa, largou tudo para arriscar e hoje está aí com sucesso, mais de 20 anos na área. Que recado tu passaria? Cara, esse eu converso muito com os meninos, porque eu faço 20, 25 reuniões por semana, né? Nossa.
Nem todas têm escritório, né? Mas e muita gente me pergunta isso, principalmente pai de jogador que está começando, né? E eu conto essa história do arrendamento do sistema, cara. Essa é a exemplificação mais fácil que a gente pode dar para o cara. Fala assim, ó, você está disposto a sua vida não ser sua nos próximos 25 anos? Como assim, minha vida não ser minha? Você vai poder muita coisa, mas não vai fazer. Você está disposto a isso? Você está disposto a passar vontade, a passar raiva, a passar fome, a passar sede, a passar frio, a passar calor? Mesmo com o banco esturricado de dinheiro? Você é aí de Porto Alegre. Outro dia eu estive aí com o Luis Soares e eu fui no treino do Grêmio. Estava 40 graus no treino. Eu nunca vi fazer tanto. Me lembrou muito o Catar, Porto Alegre. Me lembra muito o Catar no verão. É aquele calor sufocante. E o Luis Soares estava lá treinando, cara, debaixo dos 30 e tantos graus. Você entendeu? Então, assim, normalmente o cara precisaria passar por isso? Não. Pois é. Mas ele está ali. Ele é profissional. Ele foi contratado. Ele tem meta. Ele tem ambição. Então, assim, o Luis Soares é um exemplo de jogador que arrendou a vida para o sistema. Como todo jogador de sucesso. Ele mora lá onde ele queria morar, no Uruguai, em Punta, em Montevidéu, sei lá onde é que ele tem casa. Não, ele mora em Porto Alegre, porque ele tem que jogar com 30 e tantos anos de idade já, com Champions League nas costas. Então, assim, a principal mensagem que eu passo para quem está começando é: esteja disposto a arrendar a sua vida para o sistema. Se você fizer isso, você tem grande chance de ter sucesso. Porque aí a vida... Mas como é que é isso? Não, isso você vai aprendendo aos poucos. Você precisa ser um cara... O Tite usava muito essa frase, saber sofrer. Né? Você tem que saber sofrer. O tempo inteiro na bola. Porque a bola, de novo, a vitória na bola ela é muito menor do que a derrota, em número, né? Mas quando você ganha uma Copa do Mundo, bom, caralho. Quando você ganha uma Copa São Paulo, como foi o caso do Palmeiras agora, apareceu lá o Kevin. Todo mundo hoje fala que o Kevin é craque, que é um bom jogador, que é não sei o quê. Mas o que ele passou para chegar até ali? Né? Então, assim, esteja... E o que ele vai passar daqui para frente? Você entendeu? Então, assim, você tem que estar sempre disposto a arrendar a sua vida para o sistema. Essa é a grande mensagem que eu passo para os caras que estão começando. Jogador e família. Porque a família sofre junto com o cara, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, é um bom começo. E aí depois, ali, diante das situações que vão aparecendo, eles vão se moldando. O meu menor está chorando. E aí... você vai se moldando de acordo com as situações que estão acontecendo. Então, assim, mais uma vez, para a gente finalizar, um exemplo, Neymar pai. Esse cara é um cara que soube arrendar a vida para o sistema. Sim. Tá aí. A obra dele está aí. Independente do que aconteça daqui para frente, se a gente ganha uma Copa do Mundo 26, se não ganha, né? A obra está aí, velho. O caminho para o sucesso de um jogador de futebol está aí. É só olhar o cara. Tanto que esse cara apanha, tanto que esse cara ganha de dinheiro. E o cara continua. Certo? Então, minha mensagem para eles é essa. Arrende a vida para o sistema. Esteja disposto a arrendar a vida para o sistema por 20, 25 anos. Que aí você vai começar a ter chance de ser jogador de futebol. Perfeito. Então, acho que com essa mensagem forte, acho que é um belo encerramento. Eu queria agradecer aqui a tua presença, agradecer aqui a presença do Bruno, e acho que foi uma resenha muito boa e, cara, um tema diferente nós trouxemos hoje para o programa. A gente está fazendo tomando esse novo caminho aqui, né, no podcast, trazendo, além dos atletas da TV, trazendo convidados do meio do futebol, mas sempre tentando ramificar para todos os lados, para trazer uma visão diferente, né, do que é a bola, além do que a gente vê ali nos 90 minutos. Vem cá. Momento fofura no programa, cara. Quer dizer, o autor dessas pinturas, Elbert, é isso? É um deles. Como chama? Andrés. Oi, Andrés, tudo bem? Andrés, por conta de... Nós temos descendência espanhola,
E o cara que fez o gol mais importante da história do futebol espanhol chama Andrés, né? Com certeza. Andrés Nome de Iniesta, craque, né? que fez o gol da Copa de 2010. Então, aí, em homenagem a ele. E ele é quantos anos? 1 ano e 4 meses. Ó, nome de craque já tem. Já tem. Verdade. E pelo visto ele é agitado igual um jogador, né? Que já tá Ele quer querendo mexer se no mexer computador. aí já. Tá mexendo no computador de qualquer jeito. Bom, vai lá com a mamãe, vai. Chega. Pronto, já se apontou. O Andrés já deixou o recadinho dele também aqui no nosso encerramento. Então, Brunão, passa a bola para você. Cara, para encerrar, agradecer demais ao Elbert pela resenha, pelas palavras. Cara, de verdade, foi uma aula. Eu te ouvi não só na parte de patrocínio esportivo, mas acho que como futebol ao todo, porque essa sua última mensagem foi uma mensagem para os atletas que estão começando. Então, você não fala de patrocínio, você fala de futebol. Então, agradecer demais aí pela conversa. Foi muito bacana. Realmente você é o que todo mundo fala. A gente já conhecia você ali das negociações, mas deu para conhecer você um pouco mais por fora disso e agradecer demais aí pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço e estou sempre à disposição aí. É óbvio que aí tem um monte de limitação aqui de data, aquilo que a gente falou, tá tentando marcar isso há muito tempo, mas eu que agradeço vocês, cara, pelo espaço aí, pela oportunidade. A gente, se esse podcast servir para alguém virar uma pessoa melhor ou virar um jogador melhor, já funcionou, né? É isso. Nossa missão está feita. Perfeito. É isso. Um só tá bom. Se for mais de um, melhor ainda. Perfeito. Né? Obrigado, meu. Obrigado mesmo. E qualquer coisa, prende o grito aí. Boa. Valeu? Então, acho que é isso, pessoal. Valeu. Um abraço, meu.